Eu lembro perfeitamente da noite em que o silêncio parecia pesar mais do que o som. O relógio marcava quase meia-noite e eu me perguntava se Deus ainda falava com alguém. Tudo em mim parecia vazio. As orações, as promessas, as esperas. Era como gritar num vale e ouvir o próprio eco respondendo. Foi então que, em meio àquele vazio, meus olhos caíram sobre um livro empoeirado na prateleira. A Bíblia. Eu a encarei como quem encara algo distante, esquecido. Peguei-a com as mãos trêmulas e pensei: e se a voz que procuro ainda estiver aqui, entre essas páginas? Naquela noite, sem perceber, eu estava prestes a redescobrir as 5 regras esquecidas para ouvir a voz de Deus. Desde então, compreendi algo que mudou tudo. Deus ainda fala, e Ele fala através do Santo Livro, a Bíblia. Nela Ele se revela. Nela, Ele mostra seu plano de salvação com clareza e desenha o caminho que cada um de nós deve trilhar. A Bíblia é, na verdade, uma carta escrita pelo próprio Criador, endereçada a mim e a você. E o mais impressionante é que o autor espera que a leiamos e que a conheçamos. O primeiro e mais elevado dever de todo ser racional é aprender das Escrituras o que é a verdade, e então andar na luz, animando outros a lhe seguirem o exemplo. Essas palavras ecoaram em mim como um chamado. Percebi que não basta ouvir sobre Deus, é preciso ouvir Deus, e isso só acontece quando abrimos o livro sagrado, não apenas com os olhos, mas com a alma. Naquela noite, entendi que o silêncio de Deus não era ausência, era convite. Cada um de nós deve estudar a palavra por si mesmo, pois está escrito: cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Romanos 14:12. Por mais sábios que sejam nossos guias espirituais, eles não poderão responder por nós no grande dia. A base da fé não é um homem nem uma instituição, é a palavra. E no dia do juízo, o destino de cada ser humano será decidido com base no que esse livro diz. E é por isso que hoje eu quero te revelar, como quem compartilha um segredo antigo e esquecido, as 5 regras para ouvir a voz de Deus. Não regras religiosas, mas chaves espirituais. 5 caminhos que abrem os ouvidos da alma para o som da eternidade. Primeira regra: oração antes da leitura. Antes de abrir a Bíblia, ore. Eu precisei aprender isso da forma mais dura. Por muitas vezes abri aquelas páginas esperando respostas rápidas e não ouvi nada. Foi só quando, com o coração quebrado, pedi que o Espírito Santo me ensinasse, que as palavras começaram a ganhar vida. A Bíblia é espiritual, e só o Espírito pode revelá-la. Por isso Jesus disse: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. João 14:26. Não é o intelecto que compreende Deus, é a humildade. Quando nos ajoelhamos antes de ler, o céu se inclina para ouvir. Segunda regra: praticar o que se aprende. Ouvir Deus exige obediência. Não basta conhecer a palavra, é preciso vivê-la. Cristo disse: se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina. João 7:17. Eu percebi que muitas vezes a voz de Deus não é silenciada pelo mundo, mas pela minha própria desobediência. A palavra só fala alto em quem decide praticá-la. Cada versículo é uma semente e só germina quando cai em terreno fértil. Deus não revela mais a quem ignora o pouco que já ouviu. Terceira regra: ler a Bíblia como um todo coerente. Um versículo isolado pode confundir, mas quando a Escritura é lida como um corpo vivo, a verdade se revela. Cada texto precisa estar em harmonia com o conjunto. Entendi que a Bíblia é como um mosaico. Se você olha apenas uma peça, parece desconexo, mas quando vê o quadro inteiro, enxerga o rosto de Deus. A palavra se explica pela palavra. O erro nasce quando usamos a Bíblia para provar nossas ideias. A verdade nasce quando deixamos que ela nos prove. Quarta regra: deixe a própria Bíblia interpretar-se. Essa talvez seja a mais esquecida.
Eu me lembro de quando comecei a comparar passagens. Um versículo em Isaías respondia a algo que eu havia perguntado em João. Era como ouvir Deus conectar as pontas da eternidade. O apóstolo Paulo escreveu: falamos comparando as coisas espirituais com as espirituais. 1 Coríntios 2:13. A Bíblia é um diálogo interno entre o céu e a terra. Um versículo responde ao outro. E quem busca com paciência encontra a coerência divina por trás das páginas humanas. Quinta regra: ler de forma literal, a menos que o próprio texto indique o contrário. Nem tudo é símbolo, nem tudo é parábola. A palavra de Deus fala com clareza ao coração que quer entender. Eu aprendi que o problema não está na complexidade da Bíblia, mas na distração do leitor. Quando li sem pressa, percebi que o texto não é um enigma, é uma revelação viva. Parábolas e profecias simbólicas têm seu propósito, mas em geral, o que Deus disse, ele quis dizer. É simples, e é nessa simplicidade que mora a profundidade. A verdade é que a Bíblia não precisa ser reinventada, precisa ser redescoberta. Deus ainda fala, mas poucos se lembram de ouvir. E talvez seja por isso que o mundo parece cada vez mais surdo. Eu olho ao meu redor e vejo gerações inteiras procurando respostas em telas, vozes, promessas vazias. Mas a voz que eles buscam ainda está nas mesmas páginas que mudaram vidas há séculos. Ela continua dizendo: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo 119, 105. A Bíblia é o maior tesouro da terra. E quanto mais você a explora, mais percebe que suas páginas não envelhecem. Mesmo escrita há milhares de anos, continua viva, urgente, necessária. Cada vez que abro esse livro, sinto como se o próprio Deus respirasse entre as linhas. E percebo que ouvir a sua voz não é privilégio de poucos, é promessa para todos. A palavra traz alívio para o cansado, direção para o confuso e esperança para o quebrado. Ela é teologia, verdade, apelo e poder, mas acima de tudo, ela revela um Deus de amor que entregou seu Filho por mim e por você. O mundo está falando demais. E no meio de tanto barulho, a voz de Deus está sendo esquecida. Mas quem ainda ousar ouvir, vai encontrar o caminho que o resto do mundo perdeu. Nossos vídeos revelam os segredos ocultos que separam quem ouve Deus de quem apenas fala sobre Ele. Não é religião, é sobrevivência espiritual. Se você sentiu algo enquanto ouvia esta mensagem, não ignore. Siga nosso canal Bíblia Pura e Enigmática e descubra o que Deus ainda quer te dizer antes que o silêncio volte.